Olá, sou Fernando Eyar, faço parte da diretoria da Minerva Fux Engenharia e hoje estamos abrindo mais um podcast para falar de uma obra bem interessante em Cuba, onde que nós tivemos bastante diversidades ali por causa de terremotos, tufões, sismos. E para isso nós trouxemos nosso colega especialista na indústria de tabaco, Marcos Cossaca, e para ajudar e fazer parte da nossa entrevista aqui, o nosso colega e diretor Renato Simões, da Minerva Fux. Passo a palavra para ele e a gente vai passar esse dia interessante aqui com essa entrevista bem específica. Bom dia, meu nome é Renato Simões, sou engenheiro civil, tenho mestrado na área de engenharia estrutural pela Unicamp. Bom, comecei muito cedo na área, com meus 13 anos de idade já estava lá na prancheta, puxando traço, normógrafo, nanquim e assim vai. Minha formação começou com meu pai é da área, aprendi, tive a sorte de poder pegar o trem andando e aproveitar bastante a oportunidade. Isso eu acho que eu fiz bem. Eu suguei dele e dos parceiros dele, a velha guarda, tudo que eu pude, e faço isso até hoje. Bom, estou na Minerva desde 2012, vim para cá convidado, comecei como calculista, assumi o departamento de estrutura metálica, fiz coordenações de projetos. Fez o primeiro trabalho comigo, por sinal. Foi o primeiro trabalho lá num cliente interessante, muito importante, que inclusive tem obra com a gente hoje. Na área de pneus, lá em Camaçari. E peguei coordenações para fazer e hoje estou na Minerva como diretor de engenharia, responsável por todos os projetos, acompanhamento, a parte administrativa. A gente vem atuando como uma equipe aí, né? Trabalhamos em particular desde 2015, entrei nesse projeto que hoje nós vamos falar aqui, um projeto muito interessante, num país também muito interessante. Eu tive uma experiência em 2007 nesse país por uma outra experiência, uma outra oportunidade, mas tive essa oportunidade de voltar a fazer contato com o país que é Cuba, um país tropical, lindo, com um povo muito parecido com o brasileiro, um povo maravilhoso também. Trabalhei desde o princípio na elaboração da proposta com o Marco aqui, nosso amigo, no grupo BAT Souza Cruz, que é um cliente desde 1993, meados de 93, um cliente da Minerva, ou seja, mais de 30 anos aí de relação. Trabalhamos e aí sim, em 2015, 16, desenvolvimento de projeto e obra. E aí estamos aí hoje com o nosso amigo Marco Cossaca, que vai se apresentar, e aí a gente vai fazer um bate-bola aqui, conversar um pouquinho sobre esse projeto que foi uma lição, acho que para todos nós. Eu cresci muito, eu costumo dizer que pode me dar projeto em qualquer lugar do mundo aí que a gente consegue fazer, porque realmente aprendemos bastante. É isso aí, Marcos. Não, primeiramente eu queria agradecer o convite da Minerva Fux para esse podcast. Fico muito feliz, né, de poder falar aí desse projeto da nova fábrica de Brás Cubas Mariel. E assim, só contando um pouquinho sobre a minha trajetória, atualmente já fazem 2 anos, né, eu trabalho agora, nesses 2 últimos anos, numa empresa de consultoria chamada Bizap Strategy, né, que é uma consultoria de estratégia e gestão. E encerrei meu ciclo na Souza Cruz BAT, que é o projeto que a gente vai falar, começo de 2022. Após 35 anos exatos, eu entrei na Souza Cruz e saí no mesmo dia, né, 35 anos depois. Saiu o artigo fixo da Souza Cruz. Então, e assim, muito feliz também dos últimos 6 anos, né, desses 35 anos na Souza Cruz, ter trabalhado especificamente nesse projeto, né, de construir essa fábrica de Brás Cubas em Mariel.
por todo, vamos dizer assim, por todos os desafios que a gente teve que enfrentar e também por todo o aprendizado, né? Principalmente nesses últimos anos de Souza Cruz BAT, né? Eu acho que o projeto teve características muito fortes pelo fato de ter sido realizado em Cuba, né? Muito diferente do Brasil, né? Com todas as suas particularidades. É um país assim, com um povo muito hospitaleiro, muito amigável, né? Mas realmente para construir uma fábrica no padrão da Souza Cruz BAT, num país onde nós aproveitamos, né, para fazer a fábrica apenas cimento e areia, né? O resto tudo que tivemos que trazer de fora. Então, fora a complexidade de você construir uma fábrica nos padrões técnicos que exigidos pela Souza Cruz BAT, nós tivemos que enfrentar também toda a logística de trazer materiais, equipamentos, tudo de fora, além, evidentemente, do fato de trazer toda a equipe técnica, praticamente, de fora também, né, nas suas várias etapas que passou o projeto de construir uma fábrica de cigarros padrão BAT. Né? Esse projeto, né, Marcos, ele veio dessa confiabilidade da Souza Cruz com a Minerva Fuchs, devido a esse, como o Renato falou, desde 1993 nós começamos a fazer um projeto de Cachoeirinha, projeto no Rio Grande do Sul, que a Minerva construiu desde a terraplenagem até a gráfica, todos os prédios que tinham ali, todo o desenvolvimento do projeto. Foi um projeto que durou, a Souza Cruz como cliente nosso, foi em torno de 11 anos seguidos. Eu entreguei o último prédio lá da gráfica, e aí houve essa oportunidade, né, dessa nova fábrica. Esse projeto de Cachoeirinha gigantesco, 6 mil metros, uma coisa fantástica que nós fizemos, um projeto muito moderno para a ocasião, né, Marcos? Com certeza. E o interessante é que a gente chegou em Cuba para conhecer com um laboratório tão, né, deficitário ali, e a gente levou uma tecnologia, né, Renato, como se fosse um laboratório aqui, farmacêutico, para Cuba. O Renato pode contar um pouco mais os detalhes, e o Marcos pode contar também um pouco do detalhe do que nós tínhamos lá, a fábrica, como operava, o que tinha na fábrica, e como ficou depois com essa engenharia que nós avançamos e implantamos dentro de Cuba. Eu diria assim, que essa experiência anterior da Minerva, né, de ter feito o projeto de gerenciamento da fábrica da Souza Cruz em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, eu diria que foi fundamental para esse projeto da fábrica de Brás Cubas Mariel, né? Porque você já construir, vocês têm essa experiência, uma fábrica, né, de cigarros padrão BAT já é muito complicado. Não é fácil. Né? Já é muito complicado. Né? Quando se leva isso para o cenário que a gente tinha em Cuba, sim, né, o projeto se tornou muito mais complexo, né, por todas essas circunstâncias, e ser feito num país, né, com as características de Cuba, né, para uma equipe. A equipe tinha a equipe do projeto, como o Brás Cubas é uma joint venture entre Souza Cruz e o governo cubano, a gente tinha determinados cargos, né, da equipe do projeto. Nós tínhamos aí um representante brasileiro e um representante cubano. Então, além do fato da dificuldade em si de construir uma fábrica num país como Cuba, nós tivemos aí também toda a diversidade cultural, né? O povo cubano, sim, tem muitas similaridades com o povo brasileiro, mas a diversidade cultural em outros aspectos é muito grande. Para começar, no sistema político, né? Toda a história que Cuba tem, né? Então, eu acho que isso, por um lado, né, foi um complicador, um dificultador, mas, por outro lado, eu diria que a forma como a gente conduziu o projeto, né, ao longo desses 6 anos foi também um potencializador, né, que a gente aproveitou
né, essa diversidade, né, em função, tá, do desenvolvimento do projeto. Né? E essa capacidade de adaptação, né, eu acho que foi fundamental, porque também houve uma equipe da Minerva que fez a fiscalização, que ficou lá quase praticamente 6 anos em Cuba. 6 anos. Né? E vocês se lembram que no meio, né, que foi praticamente de 2016 até final de 21, nós tivemos no meio a pandemia do Covid, foi um que horror. trouxe uma série de complicações, né, que a gente também teve que seguir todas as recomendações, né, do pessoal que estava trabalhando na obra com relação a essa pandemia. Eu queria só complementar, né, somado a isso daí tudo, a gente tinha as questões, a gente tinha uma preocupação muito grande, e eu me lembro muito bem, isso vindo de você, da sua equipe, Marcos, as questões ambientais. A gente estava a 60, 70 metros da praia, do mar, a gente tinha pessoas do governo, ministérios de todos os tipos em volta da gente, a gente tinha que fazer as homologações de projetos em todos eles. Nós tínhamos que achar metodologias construtivas que atendessem às legislações cubanas, que a gente não agredisse o meio ambiente. A gente tem uma geologia com suas particularidades, que não eram poucas, ou seja, a gente trabalhando com calcário, com cavernas, com a questão... rochas no meio do caminho. Flora e fauna em volta, bastante intensa. Nós tínhamos questões de tornados, porque foram 5 anos, todo ano a gente sabia que naquele momento... Você se lembra, na época do canteiro de obra, nós tínhamos 2 containers montados na posição de dia, a gente colocou, no dia seguinte eles estavam virados no meio da obra de uma forma assim surpreendente por questões ambientais. Me lembro essa dificuldade de materiais, né? Tínhamos lá a questão do embargo e tudo mais, mas cimento e areia. Opa, temos cimento e areia, mas ainda assim, em função das nossas pesquisas de campo, do nosso trabalho intenso de controle de qualidade de materiais e tudo mais, de projeto, tínhamos lá uma questão da reação álcali agregado. Então nós envolvemos laboratório do Brasil, laboratório de Cuba, pessoal com grande conhecimento técnico em relação a isso, para que a gente conseguisse uma forma de usar o material disponível em jazidas que tinham isso com uma condição favorável, que a gente pudesse fazer o uso. E eu me lembro, a gente tinha algo ali próximo da obra, mas tivemos que buscar 60 quilômetros para poder fazer a coisa ficar viável. Perfeito. E aí, quando tudo isso está acontecendo, a gente está na primeira fase, que eu me lembro, movimento de terra. E aí, Marcos, Terraplenagem. a gente encontrou aquele poço de petróleo no meio do caminho lá. Aí a gente foi contemplado, né, com um poço de petróleo, que aí, tudo bem, foi um trabalho talvez mais antigo de Cuba, um poço que eles investigaram, que não daria produtividade e ficou. Aí, por ser uma indústria de tabaco, todo um trabalho em cima depois, né? Na verdade... Aí, Marcos, como que foi o desfecho disso? Porque quando apareceu esse poço de petróleo, a gente teve que envolver a empresa que trabalhava com parte de perfurações lá de Cuba. Sim. Né? Tivemos que trazer um geólogo aqui do Brasil para fazer o tamponamento desse poço, né? E tem toda uma história que foi envolvida. Conta melhor para nós. Esse poço de petróleo, acho que dá um livro, viu, de história, né? Mas assim, um livro interessante, foi muito bom na época. Tentando resumir um pouquinho. Até porque caiu um pouco em mim, né? Claro. Que eu peguei, fui lá na área, falei assim, opa, petróleo aqui. Sim. Quando eu cheguei e falei para os cubanos que tinha petróleo, falaram, tem petróleo? Nada. Eu acho assim... E aí tava um poção lá, uma piscina. Esse exemplo aí, eu acho que ele é interessante sob diversos aspectos, né? Primeiro, foi uma coisa inesperada, com vários outros temas que apareceram, né? Você citou mais alguns outros aí, Renato, que apareceram ao longo do projeto, né? E é um tema muito sério pela questão ambiental,
né? A BAT, ela tem seus requerimentos, né, em termos ambientais muito rigorosos e muito rígidos, né? Então, a primeira coisa que é o seguinte, era um poço que foi perfurado na década de 70, não teve produção, era improdutivo, né? Mas o fato dele ter aparecido no terreno que foi designado para a fábrica, aquele terreno já não era mais considerado um greenfield, né? Então, quando você tenta construir uma fábrica pelos padrões da BAT, que não é mais greenfield, você tem que seguir rigorosamente todo um procedimento de diagnóstico ambiental para saber exatamente a situação ambiental e de contaminação, caso tenha alguma contaminação, que nesse caso, felizmente, não teve, mas nós temos que fazer essa pesquisa, né, essa análise rigorosa, por uma empresa capacitada, para poder, podemos ir em frente ou não com a construção da fábrica nesse terreno que foi designado para a construção da fábrica, né? Isso são normas da BAT. E normas ambientais, sempre a BAT encarou aí de uma maneira muito séria. E aquela doideira, né, Marcos? Depois, para tamponar esse poço, foi uma batalha no meio de uma terraplanagem, né, Renato? Que uma hora tinha equipamento, outra hora não tinha equipamento. Teve que seguir, a gente adaptando a equipamentos especiais. Teve que seguir todos os procedimentos, né, para selagem do poço, né, após a confirmação positiva que não havia contaminação do solo, né? E teve aquele teste de piezômetro também, não? Para ver se estava com vazamento, eu tinha espalhado isso dentro das cavernas, né, Renato? E passamos um tempo ali controlando para ver se aquilo tinha se alastrado, para depois a gente poder voltar a trabalhar. Então, assim, isso aconteceu e a gente tinha isso muito, levava isso muito como prioridade, muito a sério, que independente se impacte o cronograma do projeto ou não, a gente não abria mão de todos esses procedimentos, né, que deviam ser feitos com relação a aspectos ambientais e seguir os padrões, né, recomendados, não só recomendados, eram requerimentos mesmo da BAT, né? E para isso, um outro ponto interessante, que nós tínhamos que alinhar com todos os organismos e agências cubanas, né, para levar de melhor forma a solução e o encaminhamento da solução para esses vários temas que apareceram. E eu acho também que isso foi uma característica marcante do projeto, a forma como a gente conduziu, primeiro de uma maneira muito profissional, né, essas discussões com os organismos e agências específicas desses temas locais. Existia, inclusive, né, Marco, eu me lembro bem, existia uma certa dúvida do lado cubano em relação àquilo que a gente apresentava. Às vezes parecia até um certo exagero nosso, ou um zelo a maior, vamos falar assim, por certas situações. Talvez porque aquele corpo técnico cubano, eles estivessem poucos acostumados, porque foi uma época em que Cuba começou a voltar, mexer com obras e construções via Porto de Mariel e tudo mais. Então, o exemplo foi a questão do cálculo do vento, né? Da carga de vento, uma né, das características. Mas isso daí foi uma coisa que proporcionou um certo desgaste, mas depois de um furacão, né, foi convencido que o cálculo que a gente tinha feito e o projeto estava atendendo a todas. Indo nessa linha de definições técnicas que a gente tinha que trazer muito isso para o corpo técnico cubano, no começo tinha uma certa desconfiança, que é normal. Sim. E a gente percebia que ao longo do tempo essa relação foi ficando muito boa. A confiança, ela começou a ser mútua, a gente começou a construir uma condição técnica no projeto dos dois lados. A gente percebia isso do lado cubano, uma certa satisfação de aprender com a gente, e a gente aprendia com eles também, porque nós estamos na terra deles. E tudo isso que a gente colocou aqui virou realmente lições aprendidas de grande monta pessoal e profissional. Sim. E o diferencial estava onde? Realmente a resposta rápida, a resiliência, né? A gente se adaptava rápido a tudo isso, né? Saber
conquistar ali o cubano tecnicamente, achar uma solução, e eu me lembro que muitas vezes tivemos que fazer, lembra dos famosos testes? Vamos fazer teste disso, teste daquilo, porque era só assim que a gente conseguia mostrar que aquilo que a gente estava falando não era uma verdade e precisava tomar aquele cuidado técnico. E Marcos, na questão da construção, é bom lembrar também que a gente foi um sacrifício, né, Renato, de fazer um edital, porque não tem muitas empresas dentro de Cuba. O que nós tínhamos lá era uma empresa, uma construtora portuguesa, uma espanhola, e depois a Odebrecht, né, que era brasileira, e apareceu em quarto uma chinesa, né, uma construtora chinesa. E o edital varia muito, porque cada um tem uma cultura diferente ali, até de obras, né, porque cada uma atendia a um tipo de mercado dentro de Cuba. Aí o Marcos pode contar um pouco também da dificuldade que nós tivemos aí de colocar esse edital, equalizar a proposta. O Renato, então, perdeu esses cabelos dele aqui, parte lá em Cuba, e ficou branquinho ainda. Então também tem bastante história, Renato. Conta aí como que foi essa avalanche de... Só complementando aí que o Renato estava falando, o que eu percebi ao longo das discussões técnicas, né, e do alinhamento necessário para todos esses temas que apareceram ao longo do projeto, suportado pela equipe da Minerva Fuchs, é que eu acho que do nosso lado, né, tanto da parte do projeto como pelo acompanhamento técnico da Minerva, eu acho que a gente sempre se pautou as nossas discussões pelo aspecto técnico. Né? E para isso nós demonstrávamos, nós trazíamos evidências técnicas, né, para eles entenderem efetivamente do que a gente estava falando. E a outra coisa interessante, vocês se lembram bem, que muitas vezes a gente não só falava ou tentava explicar esses aspectos para os técnicos cubanos, tá, como também para mais altas autoridades, para entender aquilo. Eu acho que a gente, em muitos momentos, nós utilizamos uma linguagem não apenas técnica, mas de tal maneira que tornasse claro os nossos pontos de vista. Né? E isso, ao longo dessas discussões, desses vários temas que apareceram ao longo do projeto, eu também percebi e várias vezes recebia essa confirmação por parte lá dos organismos cubanos, o respeito que a equipe técnica da Minerva foi criando e desenvolvendo ao longo do projeto, né? No sentido de ser uma referência, né, técnica, e com isso ganhou o respeito ali, principalmente do pessoal envolvido pela administração da zona de Mariel. Isso né? Realmente. E eu acho que é o seguinte, não só o aspecto e o conhecimento técnico demonstrado pela Minerva, mas também a forma de abordagem, muitas vezes que vocês tiveram, e muitas vezes eu me lembro aí com a devida dose de paciência, né, que isso foi fundamental, porque o que a gente queria era que realmente tudo, mesmo com esses temas que apareceram, a gente queria que o projeto se desenvolvesse bem. Eu acho que também a gente tinha preocupação, olha, não é o fato só de convencer eles tecnicamente. O nosso objetivo era convencê-los tecnicamente do melhor caminho a ser seguido, que era o melhor para o projeto, sempre foi, né? Mas como também não criar nenhum estresse que a gente podia sentir numa próxima discussão de um tema sensível também. Então eu acho que esses dois pontos foram fundamentais, não só a apresentação da consistência técnica, da evidência em termos de testes, de estudos, mas também a forma que vocês, né, souberam conduzir muito bem esses temas em todos os níveis. E eu me lembro que muitas vezes, para essas reuniões, eu levava vocês para participarem da discussão, porque era muito importante colocar o aspecto técnico, mas, de novo, a abordagem
né, que vocês usaram também foi importante para alinhar todos os sistemas. E uma coisa que também acho que cabe a gente destacar, né, Marcos? A gente teve a preocupação de alinhar com as empresas locais, COI, a empresa portuguesa, a espanhola, a francesa. Todas essas empresas que estavam lá já tinham uma certa experiência em construção de hotéis ou coisas parecidas a COI, Odebrecht com o Porto de Mariel. Mas e a não gente fábrica, né? a gente fazia o quê? Fábrica. A gente fazia uma apresentação do projeto, a nossa metodologia de desenvolvimento de projeto e de construção, e a gente recebia feedbacks deles, e eu acho que esses feedbacks foram muito importantes porque trazia pra gente as complexidades do local. Você poderia construir, por exemplo, lá na França, construir no Brasil, é ok, mas cada país tem a sua particularidade. E esse trabalho que a gente fez prévio, de entender o universo de construção lá e trazer para o projeto, foi muito bom para a gente. Eu me lembro disso. Essas reuniões foram extremamente importantes. Com certeza. Não, elas foram importantes e decisivas, né? Na verdade, então, todas as empresas que participaram do processo de construção da fábrica, para a gente chegar na escolha, né, de uma construtora chinesa, que é a CCCC, né, que aí acrescenta mais uma outra diversidade cultural, e aí, no meu ponto de vista, muito mais forte do que a cubana, se a gente comparar aí com a cultura do brasileiro, né? Porque aí realmente é um distanciamento cultural muito maior Marcos, com os chineses. Conta um pouco como foi essa convivência entre Brasil, Cuba e China, dentro de uma obra tão complexa, porque era uma obra muito bem complexa, muito gigante, né, dentro dos padrões de Cuba, acho que talvez a maior na ocasião, né, porque é uma obra com a tecnologia, toda a modernidade que nós levamos para dentro de Cuba, né, Renato? Sim. Ali era uma fábrica de cigarro, mas já com um aspecto totalmente assim farmacêutico, com normas farmacêuticas de limpeza, de boas práticas. Aí conta um pouco da convivência cultural entre três países tão adversos. Eu diria o seguinte, que num curto período, a equipe do projeto, aí eu estou falando todo mundo, né, não só a parte da equipe brasileira, né, da Souza Cruz, como a parte da equipe cubana, né, do projeto, que é de Brás Cuba, e a Minerva Fuchs, que fez o projeto, o gerenciamento e fiscalização. Com relação aos cubanos, eu acho que rapidamente a gente alinhou os temas com eles, né? Evidentemente, a proximidade cultural nos ajudou bastante com relação a isso. Agora, com os chineses, eu acho que foi um processo mais árduo, né? Por quê? Porque nas discussões técnicas havia muito, vamos falar assim, uma abordagem para o lado deles de querer alterar a especificação do projeto. E isso só não foi possível, acho que eles só não tiveram sucesso da parte dele, porque a especificação técnica, né, que a Minerva Fuchs elaborou, ela foi muito detalhada. Não dava margem para erro, para mudar o caminho. E sempre o nosso ponto de discussão, o Renato participou aí de várias reuniões que a gente tinha, né, eram reuniões semanais com ele, sobressair em relação a qualquer sugestão de alteração que eles podiam fazer. Evidentemente, né, sob o ponto de vista de uma consultora, e vocês sabem muito bem isso, geralmente, essas solicitações de mudança de projeto, especificação de projeto, ou eles querem baixar o custo em alguma coisa, né, ou mitigar ou reduzir algum problema de custo de um material que tinha que trazer de fora, geralmente da China. Aí já eram geralmente aí 45 dias, né, até a chegada em Cuba, né, ou, né, facilitar alguma coisa para eles. Eu acho que o que focava mais era imputar o tipo de produto deles dentro da obra, né, diretamente, porque muita coisa a gente especificou
dentro do Brasil e outros países, né, que estavam, que margearam a esse projeto e que conduziu toda a construção. Né? Mas eu diria assim, quando era por essa razão que você tá falando, Luiz Fernando, mesmo assim havia uma dificuldade, porque, de novo, né, é lógico, do ponto de vista da consultora é isso mesmo, eles focam muito em reduzir custos deles, né, que não está errado, desde que essa redução de custo do lado deles não impacte ou não comprometa a especificação. É verdade. Porque isso nós fomos super rigorosos, né? Ou, evidentemente, como eles tinham por contrato um prazo a cumprir, né, trazer resultados ou impactos positivos no prazo deles. Né? E eu acho que a gente se pautou muito em manter, e sinceramente não lembro nenhuma alteração de especificação que a gente abriu mão, né? Mesmo porque a gente sempre tinha muito bem registrado qual era a especificação para todas as áreas, né? Da fábrica. E pelo contrário, né? Só para o que acontece? Eu me lembro de ir à China, né? Fui à China para a gente poder visitar alguns itens de fornecimento por eles, porque em função dessas discussões técnicas e a gente tinha uma boa base para defender o que estava lá, a gente também não se negou em tentar uma alternativa ou conhecer a metodologia deles. E aí fomos até lá para poder conhecer, ajustar, e eu me lembro de... são fábricas imensas, na China tudo é muito grande, né? Muita gente, muito... e eles não se negaram em se adaptar a nós. E a gente ali com toda a paciência, ouvindo, ajustando algumas coisas dentro daqueles limites que a gente entende como aceitáveis. E aí houve uma grande troca entre cliente, Minerbo e construtora, garantindo no mínimo a qualidade requerida, prazo, que era o que a gente estava preocupado. Me lembro até, essa questão da logística era algo muito importante, 45 dias, às vezes 60. Às vezes 60. E me lembro da China estar tendo um problema lá muito sério com os Estados Unidos e o Panamá, que era o ponto de passagem da carga. Pela questão do embargo. Do embargo, a gente tinha ali um tempo que o navio ficava, esse tempo passou a ficar 3, 4 vezes maior e a gente não ter dentro da obra aquilo que precisava dentro do tempo que a gente precisava pelo cronograma. Mais uma vez, nos reunimos, pensamos e chegamos em alternativas para que a obra pudesse seguir. E estou lembrando aqui um aspecto super importante quando a gente fala da CCCC, a construtora que fez a parte civil da fábrica, é a questão de segurança da obra. Segurança. Né? Não só como seguir as especificações, né, da BAT, e as especificações locais também, exigidas pelos organismos cubanos, eu diria que a preocupação número 1, eu sempre colocava isso muito claro, porque eu percebi os riscos envolvidos, era com as pessoas durante a execução da obra. Né? Principalmente o fato ser muito intrínseco à cultura chinesa, a não preocupação como se deve com relação a todos os aspectos de segurança do trabalho. E nisso também a Minerbo Fuchs teve uma participação fundamental, que quando nós vimos essa necessidade, nós formamos uma equipe, né, da Minerbo Fuchs para fiscalizar também tudo que estava relacionado à segurança do trabalho, segurança ambiental e meio ambiente. Isso foi esse projeto, né, que a gente inicialmente não tinha dimensionado essa equipe como parte da equipe de fiscalização, mas eu acho que foi decisivo para os números que a gente alcançou e resultados, né, que foram muito bons em termos de acidente de trabalho nessa obra, né, pela quantidade de pessoas que tinha na obra, né, e de diversas culturas, né, além do cubano, de brasileiros, chineses, nós tivemos italianos, tivemos alemães, poloneses. Todos que envolveram toda na parte final da obra, tivemos o processo sendo montado. Então, tínhamos o PMD, o SMD, tudo isso acontecendo simultaneamente,
né? A gente finalizando alguns prédios, então tinha todas as culturas no mesmo lugar. Não, e eu me lembro aí a capacidade de resposta da Minerva de ir atrás para montar essa equipe, né? Para fazer a parte de inspeção, de segurança do trabalho, meio ambiente, né? E saúde ocupacional. Eu queria perguntar um pouco para o Renato, um pouco da área dele. O Renato é muito experiente, muito profissional nessa parte de metálica, porque a estrutura do prédio tinha uma complexidade devido aos problemas de furacão dentro de Cuba, né? E esse projeto, para a gente desenvolver, na época eu estava junto com o Renato, e ele foi muito polêmico no desenvolvimento, qual carga aplicar. E a construção disso, né, Renato? A dificuldade Sim. de ter uma indústria de fabricação metálica, né, para desenvolver aquele projeto dentro de Cuba e ter as peças no tempo certo, com as especificações que nós pedíamos, né, e o fornecimento e a montagem. A experiência do Renato aí, o sofrimento, o Marcos pode colaborar um pouco, porque tem uma troca nisso. Aí, Renato, conta um pouco como a gente surgiu com esse projeto e a questão do vento que tinha na ocasião. Isso, não só o vento, mas sismo. Sismo, bem Nós lembrado. tínhamos sismo também, então uma estrutura com quando se pensa em estrutura, em prédio, não tinha muitas particularidades. Tínhamos lá uma questão de sobrecarga por questões de utilidades, dutos, né? Nós tínhamos transporte pneumático, nós tínhamos toda a parte de alimentação de utilidades suportadas pela cobertura. Então nós tínhamos que fazer um sistema estrutural que desse flexibilidade de montagem das utilidades. Então nós bolamos um suporte, um sistema típico que dava essa flexibilidade. Tínhamos uma questão de vento que a norma cubana definia uma velocidade básica, e a experiência das empresas que nós fizemos lá, o nosso benchmark, vamos falar assim, que dizia outra coisa. E aí então nessa busca de campo e alinhamento com o pessoal técnico de Cuba, decidimos por uma velocidade alta, né, em relação à norma, mas que ficou justificada alguns meses depois com a ocorrência de tornado, onde o vento chegou efetivamente àquela velocidade de projeto. Obviamente, não estamos desenvolvendo um projeto para uma condição máxima que pode ocorrer uma vez em X anos, tornando o projeto caro. Não era isso. Não era isso. Mas era um projeto que atendia uma condição de vento que era muito frequente e que não poderia causar nenhum dano, tanto na condição limite última, ou seja, mecânica de colapso, como de utilização, condição de serviço, onde a gente não poderia ter vazamento, não poderia ter máquinas com processo dela interrompido por uma questão de deformação. Então, tudo isso fez a gente desenvolver um projeto bastante interessante. E no meio do caminho passamos por um furacão. Não, teve mais de né? um. Mais um bem pesado, né? Com 220 quilômetros. Eu acho que esse exemplo aí qual a resistência a ventos, né? Qual a velocidade dos ventos que a estrutura civil devia suportar, eu acho que ilustra também a nossa preocupação, sim. Como falei no início, nós temos aqui os technical standards da BAT, que tem que ser seguidos, temos as exigências locais. Mas quando você olha para os requerimentos locais, principalmente daquela área para ventos, eu me lembro que era 170 km por hora. Isso. Então, se nós dimensionássemos toda a estrutura, né, civil, estrutura metálica, telhados, etc., para isso a gente já estaria dentro da norma. Estaríamos. Mas eu me lembro que surgiu a discussão, né, de quanto tempo aquela norma tinha sido feita, e começamos a conversar com várias pessoas, aquela consulta de campo, né? Para consulta de campo, né? E eu lembro que nós chegamos ali à conclusão que devia ser mais do que 170 km por hora. Uhum. Né? Então, eu acho que isso também demonstra a nossa preocupação, né? De realmente
independente do potencial de incremento de custo que poderia ter, né, a gente fazer tecnicamente o que tinha que ser feito. Se isso ia resultar depois em um aumento de budget, a gente tinha que administrar, né? E se não fosse possível, a gente tinha que tomar outras medidas em termos de escalar o problema de custo da obra, né, para os devidos, para as pessoas aí que deveriam ser endereçados. Então acho que é outro exemplo, né? E no meu ponto de vista, não que até onde eu tenho conhecimento, a maioria dos projetos seguiu a especificação da norma cubana. Sim, com certeza. Justamente Minimamente. Atender minimamente. Standards BAT e norma cubana. Obviamente, pondo em prática a experiência que a gente tinha, né, para que a gente pudesse fazer a coisa acontecer. E aí a gente cai no tratamento superficial da estrutura, ou seja, uma estrutura 100 metros, 80 metros do mar. A gente tratou como uma estrutura offshore. Um jateamento 24 horas de alta agressividade. A gente tinha que escolher estrutura galvanizada, não galvanizada, transportada via navio com container da China X dias. Como uma galvanização ia se comportar em relação a isso? Uma manutenção? Temos esse tipo de produto em Cuba? Não temos? Então a gente saiu para pesquisar a melhor forma da gente fazer isso, não só no momento de aplicação dela, mas também no depois, na operação, né? E aí a gente chegou numa especificação de pintura bem interessante e cuidamos até com uma cabine de pintura remota em campo, pelas dificuldades do chinês ali naquele primeiro momento de atender a nossa especificação. Não, e é interessante que, como eu falei nisso, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas a discussão de todos esses temas, né, velocidade do vento, estrutura metálica, a espessura ali de proteção para a estrutura metálica, reaterro, de terraplanagem, foram tão interessantes que realmente me apaixonei pelo tema, né, por esse tema, por essas discussões, e assim, a certeza que realmente eles foram bem endereçados, né, e as especificações elas foram feitas como deveriam ser feitas. E Marcos, como que foi o atendimento da Minerva Fuchs na questão de gerenciamento e fiscalização de obra? Porque a obra ela tomou uma proporção e as dificuldades vinham só agregando e aumentando, que a gente chegou a ter que fazer um segundo turno, né? Porque era muita gente ainda dentro dessa obra. Essa obra chegou até quantas pessoas na ocasião? Teve momentos da gente bater com o chinês no pico 400 pessoas. Muita gente, chegou até né, mais. Chegou a bater umas 600 pessoas. Fazendo isso em 2 turnos. 2 turnos. E a experiência e como foi a Minerva nessa atuação? Então, conforme eu falei, a preocupação, primeiro, né, pelas situações lá, pela construtora chinesa, né, era um foco muito grande em pessoas, né, na segurança dessas pessoas. Então, como eu mencionei, nós formamos essa equipe da Minerva para realmente fazer acompanhamento e supervisão com relação à segurança. Eu acho que isso foi decisivo, como eu já comentei, para os resultados muito bons, né, de 0 acidentes. O nosso lema na obra é 0 acidentes. Uma questão que eu vejo muito positivo por parte da equipe da Minerva é que as pessoas tinham que se adaptar ao ambiente de Cuba, né? Elas ficavam longe dos seus familiares um tempo considerável, né? Num país que você pensa assim, não tinha muita opção, cinemas, né? De shopping, não tem, Cuba não tem, né? Então eu vi que a capacidade de adaptação da equipe da Minerva foi muito boa, né? E eu acho que na época da pandemia se exigiu muito mais, porque teve que um período de quarentena e teve também alguns meses
que não tinha transporte. E um furacão que deixou todo mundo dentro do apartamento 15 dias, né? Além disso, Então, assim, a época da pandemia foi realmente uma época crítica. Foi triste, né? Principalmente no começo, né? Que ainda não estavam definidos todos os procedimentos que deveriam ser seguidos, como, por exemplo, o uso de máscara, né? Até então, se passou um tempo bom, né? Até para as recomendações, né, dos organismos de saúde virem mais fortes, né, para a gente realmente implementar esses procedimentos na obra assim que eles tinham sido concluídos e recomendados. Então, assim, é que eu falei, a nossa preocupação foi muito com pessoas, porque a situação era uma situação diversa. Né? E eu lembro que nesse inteirinho aí nós tivemos uma pessoa com problemas de saúde lá em Cuba, né? Tiveram ter sido hospitalizadas, né? E também tivemos alguns, se não me engano, a Lu, né? Com dengue, né? Então isso tudo num país que não é o nosso, né? No meio de uma pandemia, traz complexidades, né? Que tinham que ser priorizadas, endereçadas, né, em um curto prazo. Exato. E isso eu vejo que a capacidade de resposta da Minerva, né, ela foi muito boa. E com todas essas diversidades de problemas, nenhum acidente grave. Nenhum acidente grave. Então, assim, é um sucesso de obra, é o que a gente mais espera, né? Tecnologia... o prazo um pouco complicado, porque com os problemas que já foram colocados todos nessa discussão, não dava para atender um prazo específico, porque não depende da obra só, mas sim do fornecimento, mas um custo que atendeu, né? E é uma satisfação do cliente e com 100%. Certeza, essa questão de acidentes, nós não tivemos nenhum acidente sério ou grave, e a BAT é muito rígida, ela considera, a gente monitorava não só a quantidade de acidentes de colaboradores da Souza Cruz, da BAT, como também terceiros. A preocupação era exatamente a mesma. Então, quando eu falo que não teve um acidente grave na obra, é independente se é um colaborador direto da BAT ou um terceiro, né? Então, esse acompanhamento era para todo mundo. E com certeza, nós tivemos aí períodos muito longos, sem acidente nenhum, né? Não tivemos 0 de acidentes graves ou sérios. E com certeza isso colaborou, porque o projeto, eu não sei se na época eu comentei com vocês, em 2021, o último ano do projeto, ele foi reconhecido entre os 3 principais projetos, que a gente chamava de top 3, né, os 3 principais de toda a BAT, entre mais de 40 projetos que foram indicados, e dentro desses 40 e poucos projetos, se não me engano 43, 44, o projeto da Fábrica de Mariel, por todos os resultados, não só pela especificação, pelas entregas do escopo do projeto, mas também pela questão de segurança, pelos resultados de segurança, ele foi um dos 3 ganhadores. Isso, assim, porque você vê 40 e tantos projetos indicados a nível global, não só da área de operações, como para a área de marketing, né? Como, por exemplo, a áreas também de diversidades, né? Projetos e lançamentos de novos produtos. Então, foi um reconhecimento muito grande para o projeto de Mariel. E esse reconhecimento é legal a gente saber. Eu fiquei sabendo naquela nossa última reunião, para a gente é uma satisfação imensa saber que o projeto ganhou de forma global. Significa que a gente não está atrás de ninguém de forma global. Acho isso muito importante, mas não é diretamente um prêmio formal como esse, mas não deixa de ser para a gente. Quando eu recebi uma ligação do co-presidente cubano e de mais 2 diretores cubanos,
chamada de vídeo, com uma felicidade imensa, agradecendo o trabalho da Minerva pela excelente fábrica e dizendo que a produção que deveria ser em 2030 já aconteceu o ano passado. Já estava 2023. o ano passado. Ou seja, então, 7 anos antes. Isso para mim foi uma alegria muito grande e eu compartilhei isso com você. Ou seja, a relação com o cubano, ela ficou muito boa lá. Um reconhecimento também, né? E a fábrica, que é o objetivo principal, rodando da forma que deveria. Então, assim, resumidamente o que eu posso falar é o seguinte, uma coisa é o apoio da Minerva técnico, né? Inegável a capacidade técnica da Minerva. A outra coisa é a adaptação da equipe da Minerva, né? Para todos os desafios que foram enfrentados em Cuba, né? Sempre de uma forma que é uma parceria, sempre ajudando e contribuindo, sempre agregando. Né? Nunca trazendo problemas extras além do que os projetos já tinham. Então eu acho que o sucesso do projeto, escutar do cliente essas coisas. O sucesso do projeto tem uma parcela grande de contribuição da Minerva, tá? No sucesso do projeto, né? E diria aí que a equipe da Minerva foi o nosso parceiro ideal, né? E esteve com a gente desde o início do projeto até o final do projeto, ao longo desses 6 anos. Sim. Né? Ou seja, a equipe da Minerva foi desmobilizada somente no final de 21, quando a gente fechou ou concluiu oficialmente, né, com o budget, com todos os relatórios, o projeto de Mariana, sob o ponto de vista da equipe do projeto, Bom. que a gente encerrou. Então, assim, foi uma parceria e vamos falar assim, além da parceria, eu acho o comprometimento que a equipe da Minerva como um todo, né, teve de estar junto com a gente ao longo do projeto. É mais um projeto premiado, né, Renato? Depois dessa nova geração que é a nossa, depois de mais de 1000 projetos que a Minerva, nesses quase 50 anos, fazemos 50 anos esse ano, vem desenvolvendo e entregando aí para essa cultura industrial. A gente cada dia aprende um pouco mais, né, Renato? Cada obra dessa é uma biblioteca que a gente vai guardando dentro da nossa alma, do nosso escritório, da nossa vida. E a parceria de distintas clientes como o Marcos foi, né, atuante. O interessante, o que fez funcionar, Marcos, é a confiança e a proximidade do cliente, porque ninguém faz nada sozinho, a gente só faz isso com união. E a gente agradece também a tua colaboração nesses anos todos, a confiabilidade dentro do nosso escritório e da nossa empresa, e vamos buscando mais desafios aí. Esse aí foi uma pontinha, sempre eu falo que eu não falo que puxando o iceberg, a gente vai empurrando, né? A gente entra dentro lá e vai só empurrando. Eu tenho certeza aí absoluta, pelas nossas conversas, assim como foi um projeto, não pelo fato de ter sido o meu último projeto dentro da Souza Cruz no BAT, mas esse foi o projeto para mim, foi o projeto dentro dos meus 35 anos na Souza Cruz BAT, por tudo isso que ele proporcionou, né? Toda essa, não só os desafios, mas eu acho que muito mais que os desafios, o aprendizado, né? Não só profissional, porque a gente nunca, eu imagino, depois de 30 anos, né? Quando eu comecei nesse projeto, eu acho que talvez aprendi muito mais nesses 5, 6 anos do projeto do que nos outros, pelas situações que eu enfrentei, né? Você era uma pessoa de fábrica, né? Exato. De produção, de processo. E enfrentar uma obra, um projeto, uma assim, fábrica nascendo da sua raiz, até a entrega da produção startup. Que eu já coloquei inicialmente, quando eu comecei o projeto, eu estava muito focado nos desafios técnicos, né? Fazer dentro da especificação, fazer no prazo, dentro do cronograma.
mas rapidinho eu pude perceber que não estava aí o grande desafio. Estava justamente nas pessoas. Pessoas, exatamente. Né? E como as pessoas iam se comportar ao longo do projeto todo. Porque foi um projeto longo, por todas essas várias razões, né? Enfrentou uma pandemia, né? A nível global, né? Com todos os impactos muito fortes que ela trouxe para todo mundo, né? E principalmente para um projeto feito num país diferente do nosso, né? Com toda aí o cenário, né? Da diversidade cultural de vários países trabalhando na obra, né? E também questões aí da dificuldade de todos os materiais, componentes, né? Máquinas, vieram de fora. Né? Então, assim, como o meu foco que eu tinha, e estava sempre monitorando, né? Como que seria o comportamento das pessoas aí, pessoal, todo mundo, né? Não só parte da equipe, como o próprio pessoal da Minerbo, como também os trabalhadores chineses, a direção, né? A equipe de engenharia da construtora chinesa, os nossos parceiros cubanos. O bom da obra é isso, né? Então, a isso gente aí foi cria um corpo e vira uma família no final. E assim, porque todo mundo apoia todo mundo na dor, no sacrifício. E o que eu vejo assim, de positivo é justamente fantástica. esse feedback de todos essas pessoas, né? Muito positivo com relação ao projeto, né? Eu acho que reconhecendo todo o duro trabalho, que acho que foi um trabalho, uma dedicação muito intensa, profissional, né, em prol do projeto. E, né, felizmente, a gente teve esse reconhecimento, não só dos stakeholders que foram envolvidos no projeto, né, também aí culminando nesse reconhecimento desse prêmio da BAT, né, para um projeto de uma área industrial, né, mas que foi consolidado ao longo desses 6 anos. Desde aí a parte da concorrência para o projeto, que a Minerbo participou, até a entrega final, né? Acho que muito acima do escopo que o projeto se propôs e ainda dentro do budget, apesar desses atrasos que teve em função aí pandemia e outras variáveis. Eu acho que do meu lado eu espero que essa nossa conversa chegue a todos que participaram desse projeto. Eu tenho a agradecer aos consultores da BAT. Infelizmente, o Perrone não está mais com a gente, mas eu tive uma relação muito boa com o Perrone. Eu aprendi muito com o Perrone. Uma pessoa que tinha suas particularidades e eu aprendi a lidar com ele e a relação nossa era muito boa. Nós tínhamos também o Marcel, que era um profissional, um engenheiro eletricista, excelente profissional. Começou com a gente, desenrolou muita coisa que também não está mais com a gente. Agradecer esse pessoal todo, né? A equipe que ficou em campo, a equipe aqui de desenvolvimento de projeto. A gente, algumas vezes eu já ouvi, deu sorte. Não existe sorte. Existe trabalho. Trabalho duro, né? Muito trabalho, a gente estudar, a gente não relaxar, realmente ir para cima, se dedicar. Manter o foco. E eu acho que é o que a gente fez. Manter o foco sempre. E em especial pelo Marco Kozaka que está aqui, porque eu vou falar para você. Ele tem uma habilidade, você, Marco, tem uma habilidade muito grande de tratar com as pessoas. De saber pegar o complexo, deixar simples, de não deixar o incêndio tomar conta, e por várias vezes isso poderia ter acontecido. Você soube lidar, você soube falar com cada um da forma que tinha que ser falada, né? Você soube o momento certo de colocar o que tinha que ser colocado, você soube ouvir a gente na hora que tinha que ouvir. Isso foi muito importante, porque várias vezes eu me lembro de levar pontos e você ouviu, né? E a gente ponderou tudo isso. Então, eu agradeço, aprendi muito com você também nesse projeto. E eu espero que a gente continue nessa relação. Hoje a gente tem uma possibilidade de... Você foi meu cliente. Sim. Agora... O mundo dá volta. A gente está invertendo os lados. Você pode, né? Eu posso te contratar agora para um trabalho. Então,
Isso é muito interessante, é muito legal. O nosso mundo é pequeno. Mas você tocou num ponto aí também que merece destaque. Eu acho que outro ponto forte da Minerva é a disciplina. Vocês começaram um projeto de uma forma e terminaram com a mesma disciplina, com o mesmo empenho e com a mesma dedicação. E muito sinceramente, eu não vi em nenhum momento vocês relaxarem ou achar que a coisa estava... Ou levarem de uma maneira mais frouxa. Eu vi assim um profissionalismo, uma seriedade, talvez o nome até é profissionalismo e seriedade ao longo do projeto. Cara, isso é muito bacana, porque, de novo, é um projeto difícil de você manter esse ritmo ao longo de 6 anos, contando desde que a gente começou o processo de concorrência até a entrega final, com todos os desafios ao longo do projeto. Então, é realmente muito difícil, né? E também já mencionei isso para você. Você é um cara muito flexível e tem assim, um jogo de cintura que eu acho importantíssimo num projeto de construção de qualquer coisa. Porque você falou em construção, desde uma simples casa até uma fábrica pequena, uma mega fábrica, ele vai ter seus percalços. Sim. Vai ter suas pedras no caminho. Nenhum projeto vai ser, funcionou tudo a mil maravilhas, não aconteceu nada inesperado. Impossível. Isso é impossível. É impossível. Então, assim, eu acho que uma das coisas que mais me deixou mais contente foi ter feito a escolha certa, né, de um parceiro numa obra dessa tão crucial, seja na especificação do projeto, que foi muito bem feito. Eu não me lembro de nenhuma alteração no projeto que deu algum impacto em custo ou em prazo do projeto, sinceramente não me lembro. E essa dedicação da equipe, né, coordenada por você aí, de cabo a rabo do projeto, né, com a mesma seriedade, a mesma dedicação, sem amolecer em nenhum minuto, cara. Então, assim... Legal. Isso foi fundamental para o sucesso do projeto. E esse é o nosso padrão de trabalho, Marcos. A gente não muda uma vírgula do que você falou nos outros projetos. É um padrão que já vinha da Minerva. Eu e o Renato, a gente só reforça isso no nosso dia a dia. Tanto na parte de projeto, de gerenciamento, porque não dá para ficar inventando. Na engenharia não se inventa, se transforma, mas não se inventa. Então a gente tem que saber que a responsabilidade tem que estar na frente e a palavra, né, que hoje a gente fala muito, tem que ser dominante. Então eu agradeço a presença dos dois, o papo foi excelente. A honra foi minha. Né? E espero a gente bater mais papo aí com novos projetos, com novas ideias, Com certeza. com novos avanços aí, tem bastante coisa, né, Renato, que a gente com certeza. Que estamos soltando aí. E mais uma vez, obrigado, foi ótima a presença aqui. Assim, e essa experiência fantástica, porque o que foi colocado aqui é único. Eu acredito isso. Na verdade, cada projeto é único, mas esse em particular, esse pelo tem tudo que a gente falou, uma medalhinha. Ele tem realmente um que a mais aí. Tem, com certeza. Então, com certeza tem. Acho que a gente leva essas lembranças aí. Sim. E vamos falar assim, muita história para contar aí, né? Muito interessante, eu acho que a gente também é uma coisa que a gente soube se divertir também, né? Não só nessas adversidades, nesses desafios aí também, descontrair também, porque era extremamente necessário essa descontração, né? Isso tem história que é bom nem contar dentro desse podcast. Deixa para um outro podcast aí, mas... Fica em curva. Mas legal. Bom, aqueles que estão assistindo a gente aqui, espero que vocês tenham gostado e que divulguem isso, porque é muito importante para a gente, é uma experiência que a empresa, a pessoa, que isso chegue aos demais colaboradores, aos demais clientes. Eu não sou youtuber, não sou muito do negócio, mas tem um tal de joinha lá, dê o joinha pra gente, que é importante. Tá bom? Eu acho que é isso. Marco, muito obrigado. Fernando, valeu, tamo junto e vamos pra próxima, hein, pessoal. Obrigadão aí, viu?